7º ano, tudo belezinha com vocês? Eu espero que sim. Então, estou aqui novamente com vocês, eu, Suzana Sara, e vocês aí ligadinho no canal Jornadas Alternativas. Então, nós iremos hoje para a nossa 7ª semana com a nossa videoaula. Lembra que a gente combinou que as videoaulas seriam quinzenais para que vocês tivessem um tempo maior para desenvolver as atividades de vocês? Então, estamos aqui na nossa 2ª quinzena e vamos com mais uma videoaula de ciências. O que você vai aprender hoje? O que nós iremos compartilhar hoje de conhecimento? Hoje vocês irão aprender um pouco mais a respeito de 2 seres vivos, que são os vírus e os seres que fazem parte do reino Monera. Lembra que a gente estudou sobre as características dos seres vivos? Agora a gente vai continuar a estudar os seres vivos, mas separadamente pela sua classificação. E hoje nós iremos começar estudando os vírus e os seres que pertencem ao reino Monera. Que reino é esse? Quais são as características dos vírus? É o que você vai aprender hoje? Então, ó, vem comigo nessa. Hoje que são os vírus. Então, nós iremos estudar a respeito dos vírus e do reino Monera. Mas vamos começar primeiro com os vírus. Então, como é que são os vírus? Os vírus, eles são organismos acelulares, como a gente viu lá na aula passada. Eles não possuem células, eles são extremamente pequenos e são espectro de hospedeiros, eles vivem em hospedeiros. Como é que eles são formados, os vírus? Eles são formados por uma cápsula proteica. Nessa cápsula tem proteína e outras substâncias. E eles têm material genético. Qual é esse material genético? DNA e RNA. É o material genético que contém nos vírus. Como é que são os vírus? Os vírus, como é que ocorre a reprodução desses vírus? Os vírus, eles se reproduzem por invadir outra célula. Por exemplo, o bacteriófago, que é por meio dessa invasão. Como é que acontece? Então, a gente está vendo aqui no esquema como é que acontece. Muitos bacteriófagos, eles ficam no interior da bactéria, aí eles rompem a membrana celular e liberam vírus. Esse bacteriófago, que vocês estão observando ele aqui, esse aqui é o bacteriófago. Esse bacteriófago, o que ele vai fazer? Esse bacteriófago, ele vai invadir a célula. Quando ele invade a célula, ele utiliza das células que ele está invadindo e se replica. Então, é assim que ele se reproduz, os vírus, por replicação dentro da célula que ele invadiu. E nós temos defesas naturais. Como é que funcionam essas defesas naturais? Como os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, eles destroem as nossas células e causam doenças. A gente está vendo agora no caso dessa doença aqui, nós já estamos com essa pandemia há um tempo, que é a do coronavírus, que é causada por um vírus. Esse vírus faz o quê? Ele invade as células, causando diversos danos ao organismo. Então, assim como os vírus, existem vários micro-organismos no ambiente. Só que o que acontece? Nós temos no nosso corpo defesas naturais. Essas defesas naturais são chamadas de anticorpos. São células de defesa do nosso organismo. O que acontece com essas células? Elas são específicas, elas vão se ligar a esses vírus invasores para ajudar a destruir esses vírus invasores. Elas se ligam a eles por meio dos antígenos. Então, por que as pessoas falam muito em imunidade, em fortalecer o organismo? Quanto mais teu corpo tá forte, quanto mais você tá com a imunidade boa, com o seu sistema, o seu organismo fortalecido, você vai ter bastante anticorpos para fazer o quê? Para te defender contra a doença específica. A gente não acabou de ver que nós temos defesas naturais? Essas defesas naturais são chamadas de anticorpos. Então, eles se ligam aos invasores e ajudam a destruir. Então, quanto mais o teu corpo tá bem, tá saudável, tá com a imunidade boa, melhor para os anticorpos defender ele contra esses agentes invasores que são os vírus. Então, a gente vê aqui, né, o vírus e os anticorpos se ligando ao antígeno do vírus para fazer o quê? Para tentar combater o que o vírus está causando. Então, vamos aqui analisar mais a respeito dessas nossas defesas naturais. A reação do nosso organismo às defesas naturais, ela não é instantânea.
A velocidade ela vai variar de acordo com a doença e com as condições de saúde do indivíduo. Por exemplo, como eu falei para vocês agorinha. Eu disse para vocês que quanto mais o corpo estiver saudável, estiver bem, mais o nosso organismo vai reagir para responder àquela doença. Então, não existe uma receita pronta. A gente vê no caso essa doença que está acontecendo. Tem gente que consegue se dar bem, tem gente que está morrendo, tem gente que já sente os sintomas mais agravados. Por quê? Porque a velocidade da doença vai variar de acordo com as condições de saúde do indivíduo. Por isso que eles pedem que a gente proteja os grupos de riscos. Aqui a gente está vendo uma criança com catapora, então ela está bem infestada da doença. Por quê? Porque talvez o corpo dele não esteja respondendo corretamente à ação dos anticorpos sobre os vírus. A catapora é uma doença causada por vírus. Os antivirais são um tipo de medicamentos. Para que servem esses medicamentos? O nome já diz, ó, antivirais. Anti quer dizer que não quer nem saber, eu sou anti tal coisa, quer dizer que eu sou contrário. Então, o antiviral é algo que vai combater os vírus. Por exemplo, existem doenças como a herpes, a gripe, a AIDS, são doenças causadas por vírus. Existem remédios chamados de antivirais para combater essas doenças. Agora, para se prevenir contra os vírus, nós precisamos de quem? Das vacinas. Por isso que quando você nasce, você já recebe dosagens de vacina, porque são as vacinas que irão nos proteger contra doenças futuras. O que acontece nas vacinas? Nas vacinas se é injetado um vírus, ou parte dele, esse vírus ele tá morto ou tá atenuado, tá ali parado. E o que vai acontecer? Ele vai estimular teu corpo a produzir anticorpos. Assim, você vai ter uma defesa rápida e fortalecida. Então, ele vai injetar parte de um vírus no seu corpo, o vírus, mas não é um vírus ativo, porque senão você iria adoecer. É um vírus morto ou atenuado. Então, aquele vírus vai ficar lá e para que ele vai servir? Para os anticorpos trabalharem, para se estimularem a ser produzidos, para quando você entrar em contato com aquela doença, teu corpo ter uma defesa mais rápida e mais fortalecida em relação a ela. Outra doença que é causada por vírus é a dengue. Ela é causada por um vírus transmitido pela picada do Aedes aegypti ou do Aedes albopictus. No Brasil, nós só temos o Aedes aegypti, que é ele que causa a dengue. Os sintomas da dengue são febre alta, dor de cabeça no fundo dos olhos, umas manchinhas vermelhas na pele, enjoo, vômito, mal-estar e cansaço extremo, dor abdominal em todo o corpo. Então, nesse período, a gente tem que ter cuidado, que passou o inverno, cuidado para não ter água acumulada na casa de vocês, para que vocês não possam contrair a dengue. Então, mantenham as caixas d'água fechadas, os barris de água também, lavar com escova e sabão se você armazenar água em algum lugar. Você também, se tiver plantas em casa, você tem que encher de areia até a borda dos pratos das plantas para não acumular água. Deve colocar no lixo todo objeto que tiver para não acumular água. Também você deve manter sempre as calhas da sua casa limpa e não deixar água acumulada. A raiva também é outra doença que é transmitida por vírus. Ela é transmitida na mordida do morcego, do cão, do gato e do rato. Às vezes, quando fala em raiva, a gente só pensa em cachorro. Mas a gente viu aqui que ela pode ser transmitida também por morcego, cães, gatos e ratos. E a prevenção contra ela é uma vacina chamada antirrábica. E a pessoa precisa ter um atendimento médico rápido. E também outra prevenção é vacinar esses animais. Outra doença muito perigosa causada pelos vírus é a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Ela destrói as células do nosso sistema imunológico. Lembra que eu falei em imunológico, que é o sistema de defesa do nosso organismo? Então, quando ela destrói, nosso organismo fica vulnerável a infecções. Às vezes, tem gente que está com o vírus HIV, que é o vírus que provoca AIDS, pode passar anos sem apresentar os sintomas. E depois começa a aparecer alguns desses sintomas, como garganta arranhada, tosse seca, dor nos músculos, dor de cabeça, dor nas juntas, bolinhas vermelhas, feridas na pele, diarreia, náusea, vômito, espessamento das unhas. Aí a gente vê também que aparece aqui também algumas lesões na boca, algumas manchas na pele. Então, aqui são algumas das características que aparecem nas pessoas que estão portadoras do vírus da AIDS. O vírus da AIDS, ele pode ser encontrado no sangue, no esperma e na secreção vaginal, que são os fluidos masculino e feminino, no leite também das mulheres portadoras. Se a mulher tiver o vírus do HIV e estiver amamentando, no leite dela
pode conter o vírus. Contém o vírus, na verdade. O HIV, ele tem um tratamento, mas ele não tem cura. A gente viu nos jornais recentemente que alguns indivíduos foram testados e parece que eles tinham sido curados, mas não tem nada acertado ainda. Mas até o momento, o HIV ele é tratado. As pessoas que têm o vírus do HIV, elas são tratadas, mas a cura para a doença definitiva não foi realizada ainda. Como é que a pessoa pega AIDS? Quando ela pratica sexo sem camisinha, quando ela compartilha seringas, quando a mãe está infectada e está grávida, e durante o parto ou na amamentação, no uso de instrumentos contaminados, que se furam ou cortam, às vezes você quer compartilhar uma tesoura, quer ficar se furando, botando um piercing, uma coisa, tem que saber o lugar se é esterilizado, porque nesses tipos de instrumentos cortantes, a pessoa pode contrair o vírus do HIV. Como é que não se pega? Não se pega usando camisinha, não se pega abraçando e apertando a mão de ninguém, não se pega AIDS, nem por meio de suor, nem de saliva, nem de lágrima, nem de tosse, nem espirro, nem por picada de inseto, nem sentando no ônibus. Ah, uma pessoa que tinha um vírus AIDS sentou, eu sentei e fiquei com AIDS. Não, isso não existe. Copo, talher e prato, não tem nada a ver. Ninguém se pega AIDS por comer na mesma colher ou no mesmo garfo que uma pessoa que contraiu o vírus. Pelo ar também não se pega. E também, se por doações de sangue não pega, a não ser que a pessoa que tiver doado sangue tiver com sangue contaminado. Mas antes que a pessoa, quando vai doar sangue, o que que acontece? Aquele sangue que ela doa é passado por toda uma triagem para ver se tem doença ou não. E em banheiro, sabonete ou toalha também não se pega o vírus da AIDS. Então a gente aprendeu um pouquinho mais aqui a respeito dos vírus. E esse reino Monera, o que que é esse reino Monera? A gente está vendo aqui esse colorido todo, de que ele é formado? Eles são as bactérias e as cianobactérias, que são presentes nos mais diversos lugares e eles têm facilidade de se reproduzir e de se proliferar, ou seja, de se distribuir, de se multiplicar no ambiente. Eles têm como característica principal, ou a característica deles principal, eles não têm núcleo organizado. O reino Monera tem os organismos mais simples de todos os seres vivos, que são as bactérias. São organismos unicelulares e procariontes. Lembra que a gente já estudou essa denominação? Procarionte são aqueles que não têm núcleo, células sem membrana nuclear. Alguns desses organismos do reino Monera podem ser autotróficos, como as cianobactérias. O que é autotrófico? Aquele que produz seu próprio alimento. E outros podem ser heterotróficos, que são aqueles que não produzem o seu próprio alimento. Elas podem estar organizadas em agregados celulares formados por uma colônia. As células das bactérias, elas são formadas por hialoplasma, ribossomos, cromatina, membrana plasmática, membrana esquelética, não celulósica de mureína, que é uma parede celular, semelhante a uma parede celular que tem nas plantas. É essa membrana esquelética não celulósica. E também ela não tem DNA ligado ao cromossomo e fica espalhado no hialoplasma. Aqui está a estrutura de uma bactéria, a gente vê aqui as estruturas dela, que ela não tem um núcleo organizado, ela tem a membrana plasmática, tem uma parede celular, mas não é a parede celular igual nos vegetais, como a gente acabou de falar. Ela tem um DNA em nucleóide, mas não tem um núcleo organizado. Algumas bactérias têm mais de um envoltório em suas células de cápsula, que permite elas sobreviverem em condições extremas. Por isso que algumas bactérias são bem resistentes. E isso aí acontece com o quê? Com as infecções. Por isso que quando a pessoa pega uma infecção bacteriana, é muito grave, porque os medicamentos não conseguem destruir essas células. Porque existem algumas bactérias que conseguem sobreviver em condições extremas. Então, quando isso acontece, a resistência dela é maior e a capacidade dela de causar uma infecção também é maior. É o caso dos pneumococos, que são bactérias que causam uma doença chamada pneumonia, que é uma doença muito perigosa. Aí você já aprendeu, né? Ela é causada por uma bactéria, que são os pneumococos, que invadem essas células e apresentam essa doença, que às vezes pode ser letal. Como é que as bactérias se reproduzem? Elas se reproduzem de maneira assexuada, por divisão binária. Lembra que eu falei o que é assexuada? Aquela que não é compartilhamento de gametas. É uma das características das bactérias que permitem elas estar em quase todos os lugares. Por que tem bactéria em quase todos os lugares? Porque ela se reproduz de maneira assexuada por divisão binária. Binária vem de 2. Ela consegue se reproduzir por divisão. Ela se reproduz e se divide em outras.
Algumas também podem fazer reprodução sexuada por meio de conjugação. Alguns casos, exceção, fazem reprodução sexuada por conjugação. E nós temos as cianobactérias, elas são parecidas com as bactérias. A única diferença delas para as bactérias é que elas são autótrofas, ou seja, elas produzem o seu próprio alimento, mas só que elas não têm cloroplastos igual às plantas. E ela tem uma clorofila que fica misturada ao hialoplasma. Temos aqui as cianobactérias, aqui é o exemplo das cianobactérias. Normalmente, as cianobactérias se reproduzem por divisão binária, igual às bactérias, dando origem aos organismos geneticamente idênticos. Qual é a importância das bactérias? As bactérias, elas são muito importantes na nossa alimentação. Por exemplo, para fabricar leite, para transformar ele em coalhada, é usado bactéria. Precisa da ação das bactérias. Também são importantes para fixar nitrogênio nas plantas. Para fixar esse composto, que é muito importante para as plantas, é necessária a participação das bactérias. Também elas são importantes na decomposição. Lembra lá quando eu disse lá na cadeia alimentar, que os seres vivos fazem cadeia alimentar? Quando eles morrem, eles são decompostos. Eles são decompostos por quem? Pelos fungos e pelas bactérias. Então, elas são importantes na decomposição da matéria orgânica. Elas realizam também um processo de forma aeróbia ou anaeróbia, ou seja, com oxigênio ou sem oxigênio. Então, isso é o que a gente pôde aprender nessa aula a respeito de vírus. Nós vimos quem são os vírus, suas características principais e algumas doenças causadas por vírus, como também conhecemos os seres integrantes do reino Monera, que são as bactérias e as cianobactérias. Eu espero que vocês do 7º ano tenham aprendido mais a respeito dos vírus. E para saber se vocês realmente aprenderam, fica ligado no teu app, fica ligado no teu grupo do WhatsApp, que a atividade da Semana de Ciências tá chegando por aí. E o que eu quero que você faça? Você vai responder sua atividade com carinho, com dedicação, com atenção e com responsabilidade. Ah, e não esquece, deixa aqui o teu like no vídeo. Não esquece de se inscrever na página do Jornadas. Assim, toda vez que chegar um vídeo novo do professor, você já vai estar atento e já vai saber que chegou vídeo novo. Então, nós nos vemos na próxima quinzena com mais um vídeo de mais um conteúdo. Eu desejo boa saúde para todos vocês e beijos de luz para vocês.